Como o Espírito Santo te renova com força e paz quando seu coração está cansado. Você já chegou ao ponto em que nem a fé parecia ter força para continuar. Quando o corpo segue em frente, mas o coração está exausto e a mente pede silêncio. Há momentos em que as orações parecem se perder no vazio e o cansaço espiritual se torna tão pesado que até respirar parece difícil. É nessa hora que muitos acreditam estar sozinhos, mas é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir. Quando o ser humano chega ao limite, que Deus revela o poder da sua presença. O Espírito Santo não se manifesta apenas nos momentos de celebração, mas principalmente na fraqueza, no desânimo e no choro escondido. Ele não vem para condenar, vem para consolar. Ele não exige perfeição, ele oferece descanso. Quando tudo parece desabar, o Espírito Santo sussurra ao coração cansado: eu ainda estou aqui. É nesse instante que a força começa a ser restaurada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O mundo nos ensina a fingir força, mas o Espírito nos ensina a viver com verdade. E é na vulnerabilidade que o poder de Deus encontra espaço para se manifestar. O Espírito Santo não age sobre o orgulho, mas sobre o arrependimento. Ele não transforma quem se acha suficiente, mas quem reconhece que precisa de ajuda. Quando você admite o cansaço diante de Deus, o céu se move em sua direção. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a essência da renovação espiritual. Deus não espera que você seja invencível. Ele quer que você seja sincero. O Espírito Santo renova porque ele habita nos corações que se abrem, mesmo feridos. Há uma força que não vem da motivação humana, nem do desejo de recomeçar por conta própria. Essa força vem do sopro do Espírito. É o mesmo sopro que deu vida a Adão, que ergueu Jesus dos mortos e que, ainda hoje, desperta os corações adormecidos pela dor. Quando o Espírito Santo entra, a alma cansada descansa, a mente se acalma e o medo começa a perder o controle. Neste vídeo, você será guiado a compreender como o Espírito Santo age no meio do cansaço, como ele transforma lágrimas em combustível para a fé e como, mesmo no silêncio, ele prepara o renascimento da esperança. Cada palavra será um passo para que você volte a sentir a presença de Deus com profundidade, clareza e paz. Não há cansaço que o Espírito Santo não possa aliviar, nem ferida que ele não possa curar. Há um tempo em que Deus nos deixa parar, não para desistir, mas para sermos restaurados. E esse tempo pode começar agora. Se o seu coração está cansado, permaneça comigo até o fim, porque o Espírito Santo quer falar com você de um modo que você talvez nunca tenha experimentado antes. O mesmo Deus que fortaleceu Elias no deserto, que consolou Davi no vale da sombra da morte e que sustentou Jesus até a cruz, é o mesmo que hoje estende a mão sobre a sua vida. Ele não quer apenas aliviar o peso, ele quer te renovar completamente. O silêncio de Deus e o eco do Espírito. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, busca, espera e nada parece mudar. A alma começa a duvidar, o coração se inquieta e o pensamento insiste em perguntar: por que Deus não fala comigo? Mas o silêncio de Deus não é ausência. Ele é presença em forma de prova. É o tempo em que o Espírito Santo ensina o coração a escutar o invisível, a perceber o que os olhos não veem e a confiar mesmo sem compreender. Foi assim com Elias, quando fugiu para o deserto, exausto e temeroso. Ele esperava encontrar Deus no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo. Mas o Senhor se revelou em uma brisa suave, conforme está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Essa brisa representa o Espírito Santo, discreto, porém transformador, silencioso, mas capaz de abalar tudo dentro de nós. Ele não se impõe, ele sussurra. E somente quem silencia o próprio ruído interior consegue ouvi-lo. O Espírito Santo fala de formas que o mundo não compreende. Às vezes é por meio de um versículo que salta aos olhos,
de uma lembrança que reacende a fé, de um conselho inesperado ou de uma paz repentina em meio ao caos. Ele fala quando tudo ao redor parece gritar o contrário, quando a lógica diz, não tem saída, e mesmo assim o coração sente, aguente mais um pouco. É nessa sutileza que o Espírito age, guiando, curando e fortalecendo sem precisar de barulho. O silêncio de Deus não é castigo, é cuidado. É o intervalo entre o pedido e a resposta, entre a semente e a colheita. É o tempo em que o Espírito Santo trabalha nos bastidores da alma, removendo o medo, curando feridas antigas e preparando você para sustentar a bênção que virá. Se Deus falasse antes da hora, talvez você não estivesse pronto para ouvir. Por isso, o Espírito fala em tons que amadurecem a fé e refinam a confiança. Quando você aprende a permanecer em silêncio diante do silêncio de Deus, o Espírito começa a traduzir esse vazio em significado. Ele transforma a espera em intimidade, o desespero em comunhão e o tempo de incerteza em um exercício de rendição. O que parecia ausência se torna um encontro. O que parecia distância revela presença. A brisa de Deus ainda sopra, mas só quem aquieta o coração percebe. A mesma voz que consolou Elias está hoje à disposição de quem se dispõe a parar e ouvir. Porque o Espírito Santo não se manifesta apenas para responder orações, mas para ensinar a escutar com o Espírito e não apenas com os ouvidos. Quando o coração se abre nesse nível de confiança, o silêncio de Deus deixa de ser um fardo e se torna um abrigo. E é nesse abrigo que a alma cansada começa a ser restaurada, recebendo do Espírito a certeza de que mesmo quando Deus parece calado, Ele continua agindo, em amor, em cuidado e em perfeita sabedoria. Quando o coração se quebra, o Espírito começa a agir. Há algo sagrado no instante em que o coração se quebra. É um momento que o mundo chama de fraqueza, mas o céu reconhece como oportunidade. Quando tudo dentro de nós se parte, quando as certezas desabam e as defesas se desfazem, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Ele não se aproxima do orgulho, mas da rendição. Não habita na dureza, mas na entrega. Porque é nas ruínas da autossuficiência que ele começa a reconstruir o templo da fé. Davi entendeu isso profundamente. Após cair e se arrepender, ele clamou em Salmos capítulo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa é a verdade espiritual que poucos compreendem. A força do cristão não nasce da ausência de dor, mas da disposição de ser moldado no meio dela. O Espírito Santo age quando o coração se desfaz de suas próprias vontades e diz, Senhor, faz em mim a tua vontade. Quando o coração se quebra, o Espírito começa a juntar os pedaços, mas ele não devolve a mesma forma. Ele cria algo novo. Cada cicatriz se torna sinal de aprendizado. Cada lágrima se transforma em semente de sensibilidade e cada queda se torna degrau de amadurecimento. O Espírito Santo não apenas consola, ele reconfigura. Onde havia medo, ele planta coragem. Onde havia culpa, ele estabelece perdão. Onde havia desânimo, ele sopra esperança. Muitas vezes, Deus permite que o coração se parta para que o Espírito possa entrar. Há feridas que revelam o caminho da cura, há perdas que abrem espaço para o novo. O que parece destruição é, na verdade, libertação. O Espírito Santo não trabalha em corações que se fecham, mas em corações dispostos a sentir. E quando o coração se torna terra fértil pela dor, o Espírito planta vida abundante. Você pode estar passando por um tempo de quebrantamento agora. Talvez as coisas não saíram como esperava. Talvez pessoas te decepcionaram ou sonhos foram interrompidos. Mas se o seu coração está quebrado, saiba que ele está em condição perfeita para o Espírito Santo agir. Porque ele transforma cinzas em beleza, como está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 3. Ele tira o peso do luto e o substitui por um manto de louvor. Nada que se quebra nas mãos de Deus se perde. Tudo o que é entregue ao Espírito Santo é restaurado em uma nova dimensão de propósito. O que antes doía passa a ensinar.
O que antes prendia começa a libertar, e o que parecia o fim se torna o recomeço mais puro e verdadeiro. O coração humano tenta resistir, mas o Espírito convida a confiar. A transformação começa quando você para de lutar contra o processo e permite que Deus use até as feridas para te refazer. Porque o Espírito Santo não veio apenas para confortar o cansado, mas para reconstruir o destruído. E se você deixar, Ele fará isso agora, de dentro para fora, no silêncio e na profundidade que só o amor de Deus alcança. A força que nasce da rendição. Rendição não é desistir, é confiar. É abrir mão do controle que nunca tivemos e entregar as mãos a quem sempre soube o caminho. O Espírito Santo não se manifesta onde há resistência, mas onde há entrega. É nesse ato de soltar o que pesa e reconhecer que não conseguimos sozinhos que a verdadeira força começa a nascer. Quando o coração se curva diante de Deus, o Espírito ergue o espírito humano de um modo que o mundo jamais entenderá. Jesus nos ensinou isso no momento mais difícil de sua jornada. No Getsêmani, ele se ajoelhou e disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Ali, a maior força do universo se revelou na maior expressão de rendição. Não foi um gesto de fraqueza, foi o ápice da confiança. E quando Jesus se entregou, o Espírito o fortaleceu para cumprir o propósito. Rendição é o ponto de virada entre a exaustão e a renovação. Enquanto tentamos controlar, acumulamos fardos. Enquanto resistimos, prolongamos a dor. Mas quando nos rendemos ao Espírito Santo, o coração se alivia, a mente se acalma e a fé desperta. A entrega espiritual não é fuga da realidade, é reconciliação com ela. É reconhecer que Deus continua soberano, mesmo quando nada parece fazer sentido. O Espírito Santo trabalha onde há espaço, e a rendição abre espaço. Quando você ora dizendo, seja feita a tua vontade, algo muda no céu e na terra, porque essa frase destrói o orgulho, desmonta as barreiras e permite que a vontade de Deus flua com liberdade. É nesse ponto que a força se renova, não a força humana, mas a força do Espírito. Uma força que não depende de circunstâncias, que permanece mesmo em meio às perdas e que sustenta a alma enquanto o corpo ainda se levanta. O mundo ensina que ser forte é resistir até o fim. O Espírito ensina que ser forte é saber se ajoelhar, porque o poder do alto só se manifesta sobre quem se curva diante de Deus. Foi assim com Moisés diante do mar, com Daniel diante dos leões, com Davi diante dos gigantes. Todos tinham algo em comum. Sabiam que a vitória não estava nas mãos deles, mas nas mãos daquele que tudo governa. Quando o Espírito Santo encontra um coração rendido, ele transforma o peso em leveza. Aquilo que parecia impossível começa a acontecer, não porque a dor desaparece, mas porque o Espírito passa a sustentar você por dentro. É como se ele dissesse: você não precisa ser forte o tempo todo, porque eu serei a sua força. A rendição é o portal da paz. É o momento em que o controle humano dá lugar ao poder divino. E quanto mais você confia, mais sente o Espírito agindo. Porque a força que nasce da rendição é eterna. Ela não se abala, não se desgasta e não depende do amanhã. É a força que vem do próprio Deus habitando em você, restaurando, direcionando e renovando cada parte cansada da alma. A paz que o mundo não entende. Há uma paz que o mundo não consegue compreender. Não é a paz das circunstâncias favoráveis, nem a que depende de dias tranquilos ou de respostas rápidas. É a paz que vem quando tudo parece ruir, mas o coração permanece firme. Essa é a paz do Espírito Santo, silenciosa, constante, profunda. Uma paz que não ignora a dor, mas a transcende. Que não apaga a tempestade, mas ensina a descansar no meio dela. Jesus falou sobre essa paz em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa
É uma promessa que redefine o que significa estar em equilíbrio. A paz que vem de Deus não é ausência de problemas, é presença de confiança. É o estado de quem sabe que, mesmo sem ver o futuro, está seguro nas mãos do Criador. O mundo busca paz em distrações, conforto em bens, segurança em controle. Mas quem tem o Espírito Santo descobre que a verdadeira paz é fruto de relacionamento. Ela brota de dentro, não de fora. Ela nasce quando o coração aprende a ouvir a voz do Espírito em meio ao caos. E quanto mais íntima é essa comunhão, mais forte é essa serenidade que desafia a lógica. Essa paz não é algo que se conquista, é algo que se recebe. Ela chega quando o Espírito Santo encontra morada num coração disposto. Ele remove o medo, silencia a ansiedade e substitui a dúvida por fé. A mente pode ainda tentar entender, mas o coração já sabe. Deus está no controle. Essa certeza é o que sustenta a alma quando tudo o mais falha. A história de Jesus acalmando a tempestade, relatada em Marcos capítulo 4, versículos 39 e 40, mostra isso com clareza. Enquanto os discípulos se desesperavam diante das ondas, Jesus dormia. Não porque ignorava o perigo, mas porque habitava em perfeita comunhão com o Pai. Quando ele ordenou que o mar se acalmasse, não foi apenas a natureza que obedeceu. Foi o medo humano que aprendeu que a presença de Deus é maior do que qualquer vento. O Espírito Santo quer trazer essa mesma paz ao seu coração. Não uma paz que nega a dor, mas que dá sentido a ela. Uma paz que faz você permanecer de pé enquanto tudo parece ruir, porque o seu alicerce já não é o mundo, é o Espírito de Deus. Quando essa paz entra, a pressa perde força. A inquietação cede espaço à confiança e até o silêncio se torna abrigo. Talvez você tenha buscado paz em lugares onde ela não mora, nas pessoas, no sucesso, nas respostas. Mas o Espírito Santo te chama a voltar para o único lugar onde a paz é verdadeira, a presença de Deus. E quando essa presença te envolve, não há barulho que te perturbe, nem dor que te destrua. Há apenas a certeza de que você está guardado. A paz do Espírito não se explica, se vive. Ela não depende do amanhã, porque é o próprio Deus habitando hoje dentro de você. E é por isso que o mundo jamais entenderá. Porque essa paz não se encontra, se recebe, e ela está disponível agora para quem se abre ao sopro do Espírito e deixa o coração descansar nos braços do Pai. O sopro que revive o que estava morto. Há momentos em que tudo dentro de nós parece ter cessado. A fé enfraquece. Os sonhos perdem o brilho e o coração, antes cheio de esperança, se torna um campo de silêncio e poeira. É nessa paisagem árida da alma que o Espírito Santo se move como um sopro divino, trazendo vida ao que parecia irrecuperável. Ele não apenas renova o que ainda existe, ele ressuscita o que já havia morrido. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 10, o profeta é levado a um vale de ossos secos. Deus pergunta: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E quando Ezequiel responde que só o Senhor sabe, Deus ordena que ele profetize. Então o Espírito sopra, e os ossos se juntam, ganham carne e voltam à vida. Essa passagem não é apenas sobre um povo, é sobre todos nós, porque cada um, em algum momento, enfrenta o seu próprio vale. O vale da desesperança, do cansaço e da fé adormecida. O mesmo sopro que deu vida à criação em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é o que hoje deseja tocar o seu interior. O Espírito Santo sopra onde quer, e quando ele sopra, o desânimo cede, a frieza se desfaz e a esperança reacende. Ele não pergunta se o que morreu ainda tem conserto. Ele simplesmente ordena que volte a viver. Porque nada está morto quando o Espírito de Deus decide habitar. Talvez existam áreas da sua vida que parecem sem fôlego, um propósito esquecido, uma fé enfraquecida, uma alegria perdida. O Espírito Santo não veio para te acusar por ter se cansado, mas para restaurar o que foi sufocado. Ele se aproxima das ruínas com ternura, toca o que está em silêncio e com um sopro reacende o que você achava impossível de recuperar. O sopro do Espírito
é diferente de qualquer força humana. Ele não empurra, ele desperta. Não invade, ele penetra suavemente. É um toque invisível, mas irresistível. Quando ele sopra, o coração começa a pulsar com uma nova vitalidade. A tristeza dá lugar à gratidão, o medo se transforma em fé, e o que antes era desespero, agora se torna testemunho. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 11. Se ele foi capaz de trazer vida ao corpo de Cristo, o que mais ele não pode restaurar na sua vida? Ele revive casamentos, renova esperanças, reacende vocações e faz florescer a fé em terras que pareciam estéreis. Não há coração tão seco que o sopro do Espírito não possa irrigar. Não há vida tão quebrada que ele não possa reconstruir. O que Deus quer hoje é que você permita que o Espírito sopre novamente. Que você se coloque diante dele e diga: Senhor, sopra sobre mim, traz vida onde há cansaço, traz fogo onde há cinzas, traz movimento onde tudo parou. E quando o Espírito sopra, o impossível se torna natural. Porque o sopro de Deus não apenas muda as circunstâncias, ele transforma a essência. Ele desperta o ser interior, restaura a alegria de viver e devolve o brilho que o tempo e a dor tentaram apagar. Onde o Espírito Santo passa, tudo volta a respirar. A restauração invisível quando Deus trabalha em silêncio. Há momentos em que nada parece acontecer, mas é justamente aí que Deus mais trabalha. O Espírito Santo age em dimensões que os olhos não percebem. Ele realiza uma restauração invisível, discreta e profunda, como quem reconstrói uma casa de dentro para fora. Enquanto o mundo exige resultados imediatos, o Espírito atua em ritmo eterno, cuidando de detalhes que você ainda não entende, mas que um dia farão sentido. O ser humano deseja ver para crer, mas o Espírito ensina a crer para ver. Muitas vezes, a ausência de sinais não é falta de ação divina, e sim proteção. Deus oculta o processo para preservar o propósito. Quando o Espírito Santo opera em silêncio, ele está fortalecendo alicerces, curando feridas antigas e rearrumando o interior. É nesse estágio oculto que o coração aprende a confiar sem depender de garantias. Jó viveu esse tipo de silêncio. Ele perdeu tudo e parecia esquecido, mas Deus estava ali, escrevendo uma história que ultrapassava a dor. Quando o Espírito trabalha no invisível, ele não apenas restitui o que foi tirado, ele renova a identidade. Porque o verdadeiro milagre não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Talvez você olhe ao redor e veja o mesmo cenário. Orações que parecem sem resposta, promessas que não se cumprem, dias que se repetem. Mas há um movimento acontecendo nas entrelinhas da sua vida. O Espírito Santo está preparando o terreno, e é por isso que o silêncio não deve ser interpretado como ausência. Ele é o intervalo entre a semente e o fruto, entre o clamor e o testemunho. Quando o Espírito Santo trabalha, ele começa pela raiz. Ele vai fundo, onde as palavras não alcançam e onde nem você sabe o que precisa ser curado. Ele reorganiza o interior, desata nós invisíveis, quebra padrões antigos e devolve ao coração a capacidade de sentir. E quando o tempo da colheita chega, tudo floresce de uma vez, porque o processo foi real, mesmo que invisível. É por isso que Deus não explica todos os passos. Se Ele mostrasse o processo completo, talvez você não suportasse. Mas o Espírito Santo te guia passo a passo em fé e confiança. Ele te leva por caminhos que parecem silenciosos, mas cheios de propósito. E sem perceber, você vai se tornando mais forte, mais maduro e mais dependente da presença de Deus. Em Isaías, capítulo 64, versículo 4, está escrito: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa é a promessa que sustenta quem confia. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Ele está moldando o invisível para manifestar o impossível. O Espírito Santo não precisa de aplausos para agir. Ele trabalha no anonimato do coração,
porque é lá que nascem os verdadeiros milagres. Quando você aprender a descansar nesse processo, vai perceber que o silêncio de Deus é, na verdade, o som da criação acontecendo dentro de você. E quando o tempo certo chegar, o que ele começou em segredo será revelado em glória. O poder da presença, quando o Espírito habita no coração cansado. Há uma diferença profunda entre saber sobre Deus e sentir a sua presença. Conhecimento pode inspirar, mas presença transforma. Quando o Espírito Santo habita em um coração cansado, algo muda de forma radical. O peso não desaparece de repente, mas o fardo se torna leve. A dor pode continuar, mas já não domina. Porque onde o Espírito está, há consolo, direção e força para continuar, mesmo quando a estrada parece longa demais. O Espírito Santo não escolhe corações perfeitos. Ele escolhe corações sinceros. Ele não procura os que nunca falham, mas os que não desistem de buscar. Sua presença não depende de mérito, depende de entrega. Quando ele entra, não vem apenas para visitar, vem para habitar. Ele preenche o vazio deixado pela angústia, ilumina as áreas escuras da mente e traz uma paz que o mundo não pode dar. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo descreve algo poderoso. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não sabe orar, ele ora em seu lugar. Quando a dor é tão profunda que as palavras falham, o Espírito traduz suas lágrimas em oração. Ele se torna voz no seu silêncio e descanso no seu cansaço. A presença do Espírito Santo não é um evento, é um relacionamento. Ela não depende de emoção, mas de comunhão. Ele habita naqueles que o convidam e, uma vez que entra, começa a reconstruir o interior. O Espírito não apenas conforta, ele realinha a alma, renova a mente e reacende a chama que o desânimo tentou apagar. Ele te lembra de quem você é e de quem Deus continua sendo. É essa presença que sustentou os apóstolos após a ascensão de Cristo. Eles estavam com medo, inseguros e sozinhos. Mas em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, a fraqueza deu lugar à coragem e o desânimo se transformou em propósito. Aqueles homens, antes escondidos, tornaram-se testemunhas poderosas do amor de Deus. Isso é o que acontece quando o Espírito habita em um coração cansado. O medo se transforma em fé viva. Muitos buscam a presença de Deus como um alívio momentâneo, mas o Espírito quer mais do que um encontro. Ele quer morada. Ele quer caminhar com você nas rotinas simples, nas horas silenciosas e nas batalhas diárias. A presença dele não é apenas para os cultos ou para os momentos de oração intensa, mas para o cotidiano, para o agora. Ele quer estar em cada pensamento, em cada decisão, em cada respiração. Quando o Espírito Santo habita dentro de alguém, até o olhar muda. A paz se torna visível, a voz se torna mais calma, as atitudes ganham direção. É um tipo de transformação que não precisa ser anunciada, porque é sentida. O Espírito Santo não apenas conforta, ele constrói. E quanto mais você se aproxima, mais sente que não há lugar mais seguro do que a presença dele. Se o seu coração está cansado, você não precisa de mais força humana, precisa de mais presença divina. O Espírito Santo quer fazer morada em você hoje. Ele quer preencher o que o mundo esvaziou, acalmar o que o medo perturbou e renovar o que a dor enfraqueceu. Quando ele habita, tudo se realinha. A alma encontra repouso, o coração encontra sentido e a vida encontra direção. Aprendendo a descansar no Espírito. Descansar não é desistir. É confiar que, mesmo quando nada parece andar, Deus continua conduzindo tudo com perfeição. O Espírito Santo nos ensina um tipo de descanso que o mundo não entende. O descanso que nasce da fé. Não é inércia, é entrega. É o ato de colocar a alma cansada nos braços de Deus e permitir que Ele carregue o peso que nunca foi nosso. Jesus fez esse convite em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Esse é o chamado mais terno e libertador da fé cristã. O Espírito Santo é quem concretiza essa promessa, porque ele é o próprio Consolador que alivia, acalma e renova o interior. O descanso espiritual não é ausência de luta, mas presença de paz no meio da batalha. O Espírito ensina a desacelerar por dentro, mesmo quando o mundo exige pressa. Ele conduz o coração a um estado de confiança em que a ansiedade perde poder, e aos poucos você percebe que o controle que tentava manter só te afastava do equilíbrio. Aprender a descansar no Espírito é compreender que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando o nosso parece atrasado. É entender que nem toda demora é negação. Algumas são preparação. O Espírito Santo trabalha em silêncio, e quando você escolhe descansar, o que parecia parado começa a florescer. Porque o descanso não é inatividade, é uma forma profunda de fé. No deserto, o povo de Israel se agitava por medo de morrer de fome, mas Deus enviou o maná todos os dias. Eles só precisavam confiar. Esse é o princípio do descanso espiritual. Confiar que Deus proverá o necessário a cada dia. O Espírito Santo te ensina a viver o hoje, a liberar o amanhã e a parar de reviver o ontem. Ele te chama para viver no presente da presença de Deus. Descansar no Espírito é permitir que Ele te ensine a respirar novamente. É parar de lutar contra o que não depende de você e aprender a se alinhar ao movimento de Deus. Quando o coração se aquieta, o Espírito fala. Quando a alma se rende, Ele conduz. E quando o corpo repousa, a mente se renova. O descanso é, na verdade, a base da força. O Espírito Santo quer te ensinar a descansar de um modo que cura. Ele quer aliviar os pesos que você carrega sozinho, as culpas, as preocupações, os medos que consomem a mente nas madrugadas. Ele quer transformar o cansaço em comunhão. Quando você se aquieta diante de Deus, a paz toma o lugar do controle e a esperança floresce onde havia exaustão. Há um poder divino no ato de parar. O Espírito Santo não age na pressa, ele age na entrega. Quando você aprende a descansar nele, percebe que o que parecia perdido não estava fora do alcance, apenas fora do seu tempo. E nesse descanso, a alma encontra o ritmo certo da graça, o ritmo da confiança que não depende das circunstâncias, mas da presença viva do Espírito de Deus. A nova força: caminhar com o Espírito após a dor. Há uma força que nasce depois da dor, uma força diferente, silenciosa, mas inabalável. Ela não vem de evitar o sofrimento, mas de atravessá-lo de mãos dadas com o Espírito Santo. Quando a tempestade passa, o coração que permanece com Deus não sai o mesmo. Sai mais sábio, mais sensível e mais firme. Porque o Espírito Santo não apenas consola durante a dor, ele prepara você para viver de um modo novo depois dela. Muitos acreditam que a presença de Deus é sentida apenas no alívio, mas o Espírito também habita no processo. Ele transforma feridas em testemunhos, lágrimas em lições e derrotas aparentes em caminhos de crescimento. Quando você caminha com o Espírito, a dor deixa de ser inimiga e se torna instrutora. Ela mostra onde você tentou controlar, onde não confiou e onde ainda precisa deixar o Espírito agir por completo. A nova força não vem de resistir à queda, mas de levantar com entendimento. O Espírito Santo ensina que a fé verdadeira não é negar a dor, é aprender a ver Deus através dela. Assim como José, vendido por seus irmãos, foi moldado em meio à injustiça até se tornar governador do Egito, Deus usa cada experiência amarga como preparo para algo maior. A presença do Espírito é a garantia de que nada é desperdiçado, nem o sofrimento. Em Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31 está escrito: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa promessa não é poética, é prática. Ela se cumpre naqueles que, mesmo feridos, decidem continuar caminhando com o Espírito, porque a dor cansa o corpo, mas o Espírito renova a alma. Ele sopra coragem onde havia desistência, fé
onde havia medo, e propósito, onde só restava vazio. Caminhar com o Espírito após a dor é escolher não viver de lamentos, mas de aprendizados. É olhar para trás e enxergar a mão de Deus onde antes só se via perda. É perceber que cada lágrima regou uma nova esperança e cada espera moldou um novo caráter. O Espírito Santo transforma o passado em plataforma e o futuro em promessa. Essa força nova é tranquila, mas firme. Não precisa provar nada a ninguém. É a força de quem já foi quebrado e curado, de quem já chorou e foi consolado. É a força de quem sabe que não caminha sozinho. Quando o Espírito Santo se torna o centro da jornada, até as cicatrizes brilham como sinais da graça. Agora, o medo que antes paralisava se transforma em confiança. O que antes doía, agora ensina. O que antes pesava, agora liberta. E o coração que um dia clamou por forças, descobre que o Espírito sempre esteve ali, preparando-o para viver com mais fé, mais paz e mais sabedoria. A nova força é a prova de que o Espírito Santo não apenas restaura o que foi perdido, ele te recria. Depois da dor vem o renascimento, depois da fraqueza vem a firmeza, e depois do desespero vem a certeza de que o Deus que te sustentou no vale também te guiará nas alturas. Há um instante sagrado na vida de quem decide parar de resistir e permitir que o Espírito Santo refaça tudo. É o momento em que o cansaço se transforma em descanso e o desespero se converte em esperança. Esse é o verdadeiro renascer, não o de quem volta a ser o que era, mas o de quem se torna novo em Deus. Quando o Espírito Santo renova, ele não restaura as antigas forças, ele cria uma nova natureza, moldada pela paz e sustentada pela fé. O renascer em paz é o ápice da transformação espiritual. Não é um evento repentino, é o resultado de um processo. É quando a alma, antes pesada, começa a respirar leve novamente. Quando o coração, antes aflito, passa a confiar no tempo de Deus. Quando o medo dá lugar à serenidade e a dúvida se curva diante da presença do Espírito. Aquele que já provou o consolo de Deus entende que paz não é ausência de guerra, é a presença constante do Espírito mesmo em meio às lutas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a promessa que o Espírito cumpre em quem se entrega completamente. Ele guarda o coração e acalma a mente. O renascer acontece quando você entende que o Espírito Santo não veio para resolver tudo como você quer, mas para transformar você enquanto tudo acontece. Ele te dá nova visão, nova sensibilidade, novo propósito. A dor que antes te quebrava, agora te fortalece. As palavras que antes feriam, agora ensinam. O Espírito Santo te faz enxergar a vida com os olhos da fé, e quem enxerga assim, nunca mais é o mesmo. A paz que nasce dessa transformação é profunda. Ela não depende das circunstâncias, mas de uma presença. Você começa a acordar diferente, a reagir com mais calma, a agradecer em vez de reclamar. Isso é o renascer. Não é o fim de todos os problemas, é o início de uma nova forma de viver com Deus. O Espírito Santo te ensina a andar sem medo, a confiar mesmo sem entender e a amar mesmo sem garantias. Quando o Espírito renova, ele também reposiciona. O que antes era ferida, agora é testemunho. O que antes era deserto, agora é caminho. E o que antes parecia fim se torna começo. Você deixa de carregar o peso da vida e passa a caminhar sob o ritmo da graça. O Espírito Santo não apenas te reergue, ele te eleva a uma vida mais plena, mais consciente da presença divina em cada detalhe. E é nesse novo tempo que o coração descansa. Porque quem foi restaurado pelo Espírito não teme mais o futuro. Sabe que o Deus que guiou ontem continua guiando hoje. Sabe que o Espírito que consolou na dor continuará sustentando na caminhada. Sabe que a paz não é algo que se busca,
mas alguém que habita. E esse alguém é o Espírito Santo. Se esta mensagem tocou o seu coração, permita que ela alcance outros também. Compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam renovadas pela presença do Espírito Santo. Deixe seu like como sinal da sua fé e se inscreva no canal para continuar caminhando comigo sob essa presença que transforma. Que a paz do Espírito habite em você e que o seu coração encontre descanso em Deus todos os dias. O renascer em paz. Há um momento na jornada espiritual em que a alma finalmente entende que a força nunca esteve no esforço humano, mas na presença constante do Espírito Santo. Quando o coração cansado se rende, o Espírito entra como um vento suave e silencioso, varrendo o peso das preocupações e trazendo uma serenidade que o mundo jamais poderá oferecer. Esse é o verdadeiro renascer, quando a vida, antes fragmentada pela dor, encontra repouso nas mãos de Deus. Tudo o que você enfrentou, as lutas, as perdas, as noites de incerteza, não foram em vão. Cada lágrima se tornou oração. Cada silêncio foi um diálogo com o céu. O Espírito Santo usou tudo isso para te reconstruir, não com o mesmo material de antes, mas com algo novo. Fé amadurecida, esperança firme e paz que não se abala. O que antes parecia desespero, agora é testemunho. O que antes era fraqueza, agora é fé viva. A presença do Espírito é o alicerce desse novo tempo. Ele transforma o caos em propósito, o cansaço em força e o vazio em plenitude. Quando o Espírito habita em você, a alma deixa de se guiar pelo medo e começa a se mover pela confiança. Você passa a caminhar com leveza, porque entende que já não precisa controlar o amanhã. O Espírito Santo já está lá, preparando o caminho. O coração que antes clamava por alívio, agora descansa, não porque os ventos cessaram, mas porque aprendeu a confiar no piloto. A paz de Deus é isso. Não a ausência da tempestade, mas a certeza de que Ele continua no barco. E essa certeza é o dom mais precioso que o Espírito Santo concede àqueles que se rendem completamente à sua direção. Hoje, o Espírito te convida a viver diferente, a deixar que Ele guie seus passos, inspire suas decisões e acalme seus pensamentos, a confiar não apenas nas bênçãos que virão, mas no Deus que permanece. Porque quem caminha com o Espírito nunca está só, e quem descansa nele nunca perde a paz. Se esta mensagem falou com você, deixe que ela continue o seu propósito. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de renovação e se inscreva no canal para seguir recebendo mensagens que fortalecem a fé e alimentam a alma. Cada ação sua ajuda a espalhar o sopro do Espírito a mais corações cansados. Que a presença do Espírito Santo te renove hoje. Que Ele restaure o que o tempo desgastou, ilumine o que estava escuro e te conduza a uma vida plena de fé, força e paz. Porque o coração cansado encontra descanso quando o Espírito Santo habita nele. E quando ele habita, tudo volta a viver.